Ele pensava em mim, pensava
carne. Tem mais um? Vamos ver se a gente consegue cantar, que esse é um hino muito lindo. E eu estava falando assim, toda vez que eu pego esse hino assim, para ministrar, ou para tocar em casa, para ensaiar, eu lembro muito do pastor Zamir. Não sei se aqui o pessoal conheceu o pastor Zamir aqui da igreja, e ele amava esse hino aqui. Ela
deixa eu mais uma. eu tô vendo. Eu Você vai mais uma. não. Na água, não. Na Lapa, Como que é o nome? Budi Cruz. É do cantor cristão. Essa versão. Eu não tenho achado eu tô gastando. Eu vou lá, Tem uma Bíblia que tem. eu tenho. JFA, né? Outro dia, nosso irmãozinho Márcio postou que estava com vontade de começar, né? Aí eu comecei a desgavetar lá. Tem mais essa aí para a agulha para a gente trazer nas semanas, nas próximas semanas. Irmãos, vou trazer aqui uma palavra rápida, depois a gente bate um papo, né? Ver se dá tempo de fazer um café ali em cima, em cima da hora. Né? Flávio, não sei se todos sabem, está viajando lá para Tatuí. Mandei mensagem para ele hoje, ele falou que já estava já na estrada, lá chegando em Guarulhos. Pediu para Deus guardar, né, irmão? Livrar aí tudo perigo aí na estrada. Ele está indo naquela igreja safe que tem lá? É, a Safe de Tatuí. É o pastor Gregory. Pastor Breno. Então a gente vai estar meditando aqui numa palavra hoje, assim, bem rapidinho. Quantos aqui estão no momento enfrentando algum tipo de batalha? Está enfrentando Todos, a batalha? Tá enfrentando... Todo mundo aqui está enfrentando uma batalha? Tá, irmão? Você está enfrentando batalha, né? O dia que você vai parar de enfrentar a batalha é mau sinal, né? Foi para agora. Mas a nossa vida é uma batalha? É uma batalha. Mas toda vez que eu penso assim numa batalha, eu lembro do nosso amigo Davi. É mesmo? É, Davi. Davi, o outro Davi, da visão. Eu lembro do nosso amigo Davi. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, é uma batalha muito conhecida. Eu desde pequenininho eu ouço essas histórias. Primeiro livro do profeta Samuel, está mais lá para o início da Bíblia, capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. É ali a famosa batalha de Davi contra Golias. É uma história bem conhecida. Já conhecia a história já, Helena? De Davi Golias? Davi Golias? Não sei se é exatamente a real, né? Porque a gente ouve tanta coisa, a título figurado, né? É o jovenzinho que derrubou o gigante. Isso. Todos aqui, eu acredito que todos aqui conhecem, né, essa história. É uma história bem interessante. Eu vou estar falando aqui alguns versículos, só para a gente ler, porque o capítulo todo é grande, mas depois fica de lição de casa aí, para ler o capítulo 17. Se quiser ler o capítulo anterior também, que é o capítulo que fala sobre a unção de Davi, quando o profeta Samuel vai ungir Davi a rei de Israel. Davi é o segundo rei de Israel e ele é ungido no lugar de Saul, porque Saul, ele foi o primeiro rei escolhido, um homem forte, um homem bonito, um homem que entendia de guerra, só que devido à desobediência, Deus rejeitou ao rei Saul e mandou que o profeta Samuel fosse então ungir Davi rei em seu lugar. E no capítulo 16 tem essa história, né, da unção de Davi. E aqui já no capítulo 17, a gente tem Davi em ação, quando ele aqui enfrenta Golias, e a gente vai tirar aqui 7 lições, 7 características dele, que se a gente tiver essas características, a gente consegue vencer qualquer batalha que a gente venha enfrentar. Então, capítulo 17, versículo 17. Vocês sabem que eu gosto de fazer vocês lerem, né? Então, alguém aí já deixa no gatilho aí, versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Quem vai ser o primeiro voluntário? Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre
a levá-los ao arraial a teus irmãos. Isso. Agora o versículo 20. Quem pode ler o versículo 20? Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 26. Quem pode ler? Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos Deus vivo? Versículo 30. Quem pode ler o versículo 30? Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Versículo 34. Quem pode ler o 34? Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho. Versículo 35 também. Eu saía após ele e o matava, e o arrancava da boca, levantando eles contra mim. Segurava-o pela queixada e o feria e matava. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Versículo 46, para encerrar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Amém. É uma história muito conhecida e a gente observa que mesmo depois de Davi ter sido ungido rei de Israel, ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia, que era apacentando ovelha no pasto. Ele era muito novo, ele não tinha um porte físico para poder ir para a guerra e ele continuava lá apacentando ovelha no pasto. Todo dia ele fazia a mesma coisa, até que o pai dele, aqui no versículo 17, como foi lido, disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço a teus irmãos o efa de grão tostado. Ou seja, aqui o pai de Davi pede para que ele leve comida, para que ele leve sustento lá para os irmãos dele que está na batalha. E a gente observa o comportamento de Davi, que Davi em nenhum momento questiona. E Davi em nenhum momento ele fala: mas agora eu sou rei. Você não viu que o profeta Samuel veio aqui me ungir? Agora eu vou ter que continuar aqui tomando conta da ovelha? Eu vou ter que continuar fazendo serviço de empregado, de office boy, motoboy, né? Agora ele seria o motoboy que carregaria quentinha para os irmãos dele. Imagina só, os irmãos estão lá, tudo fardado. Imagina nos dias de hoje, irmão. Imagina lá, os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, estão lá fardados com a roupa do exército, né? Aquela roupa assim bem bonita. E Davi indo lá ainda, não sei, né? com a capa de chuva, né? Com a motinha e o baúzinho atrás da moto lá, carregando quentinho para os irmãos dele lá na guerra. Veja bem, e quando o pai dele pede para que ele faça isso, em momento nenhum Davi questiona, Davi simplesmente obedece. Então a primeira característica que a gente observa aqui, para a gente poder vencer na vida, e como demonstração de que a gente recebeu a unção de Deus, recebeu a unção do Espírito, porque a unção do Espírito, muitos pensam que a unção do Espírito de Deus se revela em a pessoa ficar manifestando, dando glória a Deus e aleluia alto. Muitas pessoas pensam que a unção do Espírito se revela àquela pessoa que ela está sempre na igreja orando. Muitos pensam que a unção do Espírito se revela naquele que está lá cantando. Nossa, como é que aquela pessoa ungida, olha como é que ela canta. Muitos pensam que a unção do Espírito ela se revela só quando a pessoa está pregando, só quando está ministrando a palavra. Já viu?
Parece que a pessoa mais importante do culto é aquela que está lá ministrando. As pessoas mais importantes é aquela que está lá em evidência. Mas a gente observa e aprende com Davi que a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a obediência. É a submissão à autoridade. O pai de Davi fala, Davi, vai levar comida para os seus irmãos. Davi, a Bíblia fala que ele obedece. Davi ele não questiona. Mesmo Davi sendo ungido, mesmo Davi tendo recebido lá o azeite na sua cabeça, Davi ele obedece. Então o princípio da obediência é o que faz a gente começar a vencer. Interessante que no versículo 20 que foi lido, diz que levantou-se Davi de madrugada. Ou seja, ele imediatamente ele levantou cedo, ele teve atitude. Segunda característica, a pessoa que vence na vida não pode ser preguiçosa, não pode dormir até 10 horas, não pode dormir até 11 horas. A pessoa que quer vencer as batalhas na vida, ela acorda cedo. E principalmente quando ela tem consciência de que ela tem uma missão. Davi, levantou de madrugada e o que Davi fez? Deixou as ovelhas a um guarda. Ou seja, Davi ele já era um homem que tinha responsabilidade. Ele recebeu uma missão, mas ele não deixou aquela missão que ele tinha de qualquer maneira, ele delegou. Né? O pastor Flávio, sempre quando ele não pode estar aí, ele sempre delega para alguém, né? Delega para o Paulinho, Cláudia, delega para os irmãos. Mesmo que a gente receba uma missão, a gente precisa arcar com as responsabilidades que a gente tem. Ah, recebi uma responsabilidade na igreja, mas e a minha responsabilidade no meu trabalho? Vou deixar de mão? Ah, recebi uma oportunidade na igreja, mas e a minha responsabilidade com a minha família? Eu vou deixar de mão? Minhas responsabilidades civis. Então, a gente aprende com Davi, que Davi, além dele não ser preguiçoso, ele era um camarada responsável. Levantava cedo e cumpria com as suas responsabilidades. Versículo 26, do capítulo 17. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu? Davi sabia que Davi ele teve discernimento espiritual, porque ele disse assim depois, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Outra característica que ele teve aqui, ele teve discernimento espiritual. Ele viu que aquele gigante lá, ele estava afrontando, não era Saul, ele estava afrontando, não era o povo de Deus, mas era o exército do Deus vivo. Ele teve discernimento espiritual, que provavelmente Davi ele conhecia a história do seu povo, ele sabia que o seu povo, Deus tinha dado o livramento no seu povo, Deus tinha tirado o seu povo com mão poderosa do Egito, tinha derrotado lá os exércitos de Faraó. Então ele é o Senhor dos exércitos. E esse gigante estava afrontando lá, e Davi falou, olha, essa briga aí não é nossa não, essa briga é de Deus. Então Deus é que é responsável por essa batalha. Então primeiro, Davi ele foi obediente. Segundo, Davi ele não foi preguiçoso, ele teve atitude. Terceiro, ele teve discernimento espiritual. É o que Paulo vai dizer. A nossa batalha, a nossa guerra, não é contra a carne e o sangue, mas é contra o principado, contra os principados, as potestades que atuam nas regiões celestes. Irmão, nós temos espírito, alma e corpo. E o diabo, o nosso adversário, ele atua, ele peleja nesses 3 níveis. Existe batalha que a gente trava, que é a batalha que ela está no nível espiritual. Tem perseguições, tem setas que a gente recebe que são espiritual. E a preguiça e o desânimo é uma seta espiritual. O diabo também ele usa as nossas emoções, ele quer atacar as nossas emoções. E aonde que ele ataca as nossas emoções? Ele quer nos entristecer. O diabo ele quer semear contenda. O diabo ele quer gerar discórdia, ele quer gerar desentendimento. O diabo ele quer gerar fofoca. O diabo ele quer gerar comentários negativos. O diabo ele quer gerar conflito, desânimo, dúvida.
Tudo isso o diabo gera. Na nossa mente pode nos deixar com um sentimento de temor, um sentimento de angústia. E o diabo também, e o nosso adversário também, ele lança, Deus ele dá lá as permissões no nosso físico. Tem cansaços que a gente sente, irmão, que é um cansaço espiritual, então a gente sente no físico. Jesus, muitas vezes ele estava no mistério e Jesus ele sentia sono. Ele levava o corpo dele a uma exaustão tão grande que ele não se aguentava e ele sentia sono. Porque Jesus era carne e osso também, igual nós somos. Então, ter discernimento espiritual, pedir o vigor a Deus, por isso que é preciso a gente estar em constante oração, por isso que a gente precisa estar com a armadura do Espírito, que é a fé. A fé, Paulo diz que a fé é o escudo que apaga todo dardo inflamado do maligno. Então, ou seja, o diabo está lançando dardo, ele está lançando seta de medo, seta de dúvida. E aqui, o que Davi tinha? O escudo de Davi. Davi não deixou que aquelas setas, que aquele filisteu, que aquele gigante estava lançando, atingisse ele. Porque o Davi tinha fé. Ele tinha fé, não era nele, mas era no Deus dos exércitos, era no Deus que ele servia. Por isso que toda vez que a gente está numa batalha, que a gente está numa afronta, que a gente está numa enfermidade, que a gente está numa dificuldade no casamento, que a gente está com uma dificuldade no trabalho, e a gente tem fé no Deus que a gente serve, os dardos dessa afronta não nos atingem, a ponto de nos desanimar, a ponto de fazer com que a gente pare, que a gente pare com a nossa missão. Eu não sei qual é a afronta que você recebe, eu não sei qual é os dardos que estão lançando. Às vezes os dardos eles vêm daqueles que estão longe, mas às vezes o dardo vem de quem está perto. Gisele já ministrou uma palavra aqui, porque às vezes o diabo ele acaba usando, né, a boca de quem está do lado. Não é porque a pessoa tem fé em Deus, crê em Deus, mas tem hora que a pessoa ela dá lugar, o diabo usa a boca da pessoa para lançar um dardo ali que machuca, que fere. Quantas vezes eu tenho que vigiar? Minha esposa está lá, né? Agora está lá com umas dores lá. Mas quantas vezes eu já olhei para ela e falei, ah lá, tá fazendo corpo mole, né? Mas eu não sei aquilo que está dentro dela. E às vezes a minha maneira de falar, para ela soa como uma grosseria. Soa como alguém que não está se importando com a dor que ela está sentindo. Então a gente precisa estar o tempo todo, irmão, ter discernimento espiritual, de saber que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, que nós estamos numa batalha constante e que o inimigo, ele não dorme, ele não sente sono, ele é sutil, ele é sagaz, ele está o tempo todo lançando seta. E na hora que a gente dá um descuido, cara, com o escudo da fé, a gente pode ser atingido. Então, ter discernimento espiritual é importante. E aqui Davi também ele faz uma pergunta interessante. Ó. Davi ele tem todas essas características, mas olha como é que Davi ele é malandro. Olha como é que Davi ele é esperto. Ele era obediente, não era preguiçoso, tinha discernimento espiritual e ele perguntou, o que vão dar? Qual vai ser a recompensa que vão dar para o homem que derrubar o gigante? Vai ter recompensa? Aí, ó, os homens disseram, o que os homens disseram? Olha, o rei disse que aquele que venceu o gigante, ele vai dar a filha dele como esposa. Né? Imagina, Davi na flor da idade, na adolescência para a juventude, com os hormônios à flor da pele. Imagina, Davi pensando assim, rapaz, o prêmio vai ser bom, né? E o prêmio vai ser bom. A gente precisa ter em mente que a nossa batalha vai ter uma recompensa. A gente precisa ter em mente que a gente vai ter uma recompensa por parte do Senhor. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo disse no fim da sua carreira, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, porque o Senhor me dará naquele dia. Não dará não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda.
Existe uma coroa reservada para mim, existe uma coroa reservada para você, existe uma coroa, meu irmão, reservada para você. O que é essa coroa? É o galardão, é a recompensa. Paulo, ele estava de olho. Paulo, ele diz assim, escrevendo aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ou seja, Paulo sabia que ele não lutava por nada. Paulo não sabia que ele lutava qualquer luta, não. Ele sabia que ele estava de olho na recompensa. Só que agora, a recompensa que esse homem, Paulo, ele esperava não era nessa terra. Davi, ele vislumbrava uma recompensa aqui na terra, que era casar, e outra. Olha qual o outro benefício. A família do homem que derrubasse o gigante não ia pagar mais imposto. Olha que maravilha. Imagina, irmão, você não precisava mais pagar IPVA, não precisava mais pagar IPTU, não precisava mais pagar imposto, imagina. Ou seja, você ia aumentar a tua riqueza. Você ia aumentar o teu poder financeiro. Então, vamos derrubar esse gigante. O que isso significa para a nossa vida espiritual? São bênçãos espirituais. E outra coisa, a nossa dívida está paga. Você não ter dívida é que a tua dívida está paga. Você não tem que dever mais o governo, você não tem que dever. Significa que a nossa dívida vai estar paga. Então, olha a recompensa. A nossa luta, ela não é em vão. Nós aguardamos uma recompensa. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Então, haverá uma recompensa. A gente precisa entender que quando a gente luta as batalhas do Senhor, a gente tem uma recompensa. Isso me estimula, não estimula você não? E outra, só que Jesus, ele ensinou, né, as regras do jogo. Jesus, ele ensinou as regras do reino. Se a gente faz algo para aparecer, a recompensa já foi dada aqui na terra. Se a pessoa toca para aparecer, se a pessoa ora para aparecer, se a pessoa faz as coisas, querendo ser visto pelos homens, eu estou aqui, o pastor tem que me ver, o pastor Flávio tem que me ver, senão não tem graça. Não, tem que ter pelo menos umas 50 pessoas aqui, porque senão perde a graça. Né? Tudo aquilo que a pessoa faz para ser visto pelos homens, não vai ter a recompensa quando chegar lá em cima. Como Jesus disse, né? Vocês oram. Antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele dizia, não oreis como os hipócritas, que oram nas esquinas, batem no peito, né, orando para ser visto pelos homens. Mas quando você orar, entra no teu quarto, em secreto, fecha a tua porta, que o seu Pai, que está te vendo em secreto te recompensará. É muito bom a gente estar no momento de oração, irmão, mas nem sempre as batalhas vão ser vencidas em público. E a gente vai observar isso aqui antes aqui no versículo 30. No versículo 30 tem outra característica interessante, que diz assim, desviou-se dele para outro. Ou seja, quando Davi ele foi pedir informação, as pessoas não deram muito crédito para ele. Se vê alguns versículos anteriores aqui, por que você está perguntando isso? Você está sendo enxerido, você está sendo alguém aí que nós conhecemos a tua petulância. O que Davi faz? Davi se desvia dele e vai para outro. Irmão, se a gente quiser vencer as nossas batalhas na vida, a gente precisa desviar a nossa atenção de quem não tem foco, de quem não tem fé, de quem não acredita que a gente vai vencer. Ou seja, a gente não pode dar ouvido para pessimista, para pessoa incrédula. Os próprios irmãos dele estavam chamando a atenção dele por ele estar ali. Os próprios irmãos, o que você está fazendo aqui, rapaz? Isso aqui não é lugar para você não, aqui é lugar para guerreiro que nem nós. Só que os guerreiros lá, estavam tudo tremendo na base, com medo de encarar o gigante. Então, às vezes é bem assim, às vezes no meio do arraial, alguém se propõe a fazer algo. Não, vocês pensam que eu conto, né? O Metusael está lá dando a palavra, o Metusael está fazendo aqui. Vocês pensam que eu conto só com tapinha nas costas, né? Que tudo bem? Nossa, irmão, é uma bênção aquela palavra lá, aquela café foi uma bênção. Irmão,
Tem muita gente que pode estar descendo, né, a lenha, pode estar falando. A gente não pode dar ouvido para quem não tem a convicção que a gente tem em Deus. Não é a convicção que eu tenho em mim, é a convicção que eu tenho em Deus. Senão a gente para. A gente fala assim, mano, não gostei que você bateu boca com o pastor lá no Café Teológico, você bateu boca com o pastor, não era para ter, né, discutindo lá no... Né? Enfim, cada comentário se pergunta, irmão, gostou? Tem as pessoas que falam, não, foi Deus, mas tem pessoa que faz cada comentário que parece que a pessoa só prestou atenção naquilo, esqueceu de todo o resto. Então a gente não pode dar ouvido, irmão, em quem não está com a mesma sede que você está. Você não pode dar ouvido para quem não tem a mesma fé que você tem. Você não pode dar ouvido para quem não tem o mesmo fervor e o calor no coração por adorar a Deus que você tem. Se você está firme na caminhada, se você está convicto, você não pode dar ouvido a quem não está na mesma pegada. A gente não pode desistir de Deus, não pode ter decreto contrário. Não pode. É isso. E ele fez isso, ele se desviou, irmão. Vamos se desviar. Olha, desvia de tudo aqui no pé, chegar a fazer um comentário negativo, irmão. Desvia a atenção. Vamos focar naquilo que Deus quer que a gente foque. Não vamos dar ouvido para conversa fiada. Uma cabeça muito diferente, né, cara? De todo mundo que estava lá, né? Chegou! Ele chegou com a cabeça completamente diferente, cara, né? Consigo imaginar a cena. Bem fresca, né? A Bíblia diz que quando o gigante afrontou os exércitos, eles corriam dele. Ou seja, aquele monte de homem correndo de um homem só porque ele tinha 3 metros de altura. Só, né? É só que ele sabe. Ele só tinha 3 metros. Não, ele sabe, falou só. Como o pastor Zé disse, ele sabe o final da história. Qualquer coisa, Irmão, O bracinho do camarão. outra coisa interessante que a gente tira. Veja bem, ali Davi estava em público. Imagina, o exército estava acampado de um lado, aqui tem um monte, aqui tem um monte. O gigante está lá no vale. E ele está chamando o pessoal para a briga já há 40 dias. Dá um homem para lutar comigo. Quem vencer vai ser escravo um do outro. Então, a arquibancada do lado de cá. O exército de Deus vivo lá, todo mundo tremendo. Saul também já estava sem a presença de Deus. Ele estava tremendo, mas do lado de cá o exército inimigo. O exército inimigo já estava contando com a vitória. Falou, só estamos esperando para fazer deles escravo nosso. O gigante vai ganhar. Quando Davi ele vê aquilo, num primeiro momento, quando ele se apresenta para Saul, o texto vai dizer que Saul olha para ele, um menino franzino, um menino jovem, ele não tinha porte, né, de guerreiro, e Saul, rapaz, isso aí, rapaz, o gigante vai dar um peteleco, vai te derrubar, rapaz, mas pera aí, então eu vou tentar aqui te dar a minha, não, isso aqui acontece depois. Só que Davi fala uma coisa interessante, Davi ele dá um testemunho que convence. Davi ele fala assim pro rei, olha, rei, certo dia eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, de repente apareceu um urso. E aí, Davi, o que você fez? Você foi correndo para casa? Foi chamar seu pai? Foi chamar seus irmãos? Eu não parti para cima do urso. Rapaz, você partiu para cima do urso? Agarrei na garganta do urso, puxei na barba do urso, rasguei o urso no meio. Sério, Davi, que você fez isso? Ah, mas não estou acreditando nessa história, não. Isso aí é... Olha, e teve outro dia que veio um leão. Veio um leão? Rapaz, e aí, o que você fez? Você correu para casa, você pegou um pau, eu me agarrei com o leão, arranquei a ovelha da boca do leão. Uma vez eu vi uma ilustração, né? Porque o mundo espiritual, irmão, ele é real. Imagina que estava a arquibancada de um lado ali, né? O exército de Israel e o exército dos filisteus. Mas no céu existia uma arquibancada que estava assistindo Davi, enquanto Davi estava lá no meio do mato, sozinho, não tinha ninguém vendo. Mas os anjos de Deus estavam vendo. E o Senhor Jesus estava vendo. O Espírito Santo estava vendo. E o Deus Pai estava lá no céu, estava vendo. Imagina os anjos vendo essa cena, irmão. Porque os anjos são os seres que eles conversam. Aí, rapaz, será que Davi vai encarar esse urso aí? Rapaz, não sei não, mas vamos ficar vendo. Rapaz, olha lá, rapaz, mas parece que
O Espírito de Deus parece que possuiu ele, ele arrancou uma força de onde não tinha. Por quê? A responsabilidade dele proteger a ovelha do pai. O senso de responsabilidade, ele fala, eu arranquei a ovelha da boca do urso. Na hora que Saul ouviu isso, ele convenceu. Ou seja, o testemunho das batalhas que ele já tinha vencido no particular. Tem batalhas que as pessoas veem, que a gente enfrenta, mas as batalhas que vai capacitar a gente para vencer as batalhas em público são as batalhas internas. Muita gente não vê a hora que a gente levanta de madrugada, vê aquilo que tira o nosso sono, vê aquela situação que nos afronta. É no particular, quando não tem ninguém vendo, mas você pode ter certeza que os anjos de Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, o Senhor Jesus, está todo mundo de olho. Tem uma plateia no céu, irmão, olhando e contemplando a tua luta, contemplando a tua dor. Quando nem o teu marido está te vendo, irmã, quando nem teu marido, nem a tua esposa está te vendo, às vezes você levanta quietinho de madrugada, dobra o seu joelho, né, no sofá, lá na sala, você não quer fazer barulho para não acordar o cônjuge, ou às vezes dobra o joelho ali na beirada da cama. Você está travando uma batalha que só você e Deus sabem qual é a batalha, mas tem uma plateia no céu que está vendo, e os anjos de Deus estão torcendo por nós, irmão. Os anjos de Deus estão torcendo por nós. Sabe por quê? Porque os anjos de Deus vibram pela gente, da mesma forma que os demônios ficam torcendo contra a gente. Tomara que quebra a cara, tomara que desiste, olha lá, tomara que não, olha lá, deu uma vontade de fumar nele, vai lá, pega só um cigarrinho, você vai ficar mais tranquilo. E o diabo ele vai soprando, tá vendo ali, ó, toma uma cervejinha, você vai relaxar. As pessoas não falam que a cervejinha relaxa, não, toma só um golinho. Aí o diabo ele vai sofrendo, e os anjos ficam torcendo para você não cair, e os demônios ficam torcendo. É uma torcida, irmão. O mundo espiritual, ele é real. E aqui Davi, ele apresenta esse testemunho. E o que Saul quer fazer? Saul fala assim, então tá bom, vou te colocar aqui a minha armadura. Vou te colocar a minha armadura. Imagina, um homem grande, forte. Colocar aí, botou a bota, botou lá a couraça lá. Davi tentou se mexer. A Bíblia diz que deu 2 passos e não saía do lugar. Ou seja, as armas, as características são individuais. Eu não tenho como querer vestir ali a armadura do Polinho. Não vai caber uns 3 de mim aqui, né? A armadura do Éder. Não tem como usar. Porque, irmãos, os dons que Deus dá para cada um, os dons que Deus deu para Davi, a capacitação que Deus deu para Nilda, que Deus deu para o Éder, que Deus deu para Cláudio, para o Polinho, para cada um de nós aqui, para o Roberto, Helenita, a capacidade que Deus dá é da pessoa. Cada um tem uma digital, cada um tem uma história individual com Deus. Por mais que eu seja casado com a minha esposa, eu tenho a minha história com Deus, ela tem a dela. Assim até vocês que são casados, cada um tem a particularidade. E não adianta, irmãos, é que a gente é com Deus, e quando é Deus com a gente, a batalha que a gente trava, a armadura tem que ser com a nossa mesmo. A gente tem que colocar diante de Deus aquilo que a gente tem. Né? Eu gostaria muito, em determinadas situações, de ter as qualidades que a minha esposa tem. Às vezes, na hora que eu acho que eu sou muito objetivo, muito frio, cara, eu vejo um negócio que eu quero pegar para resolver, ela fica sentindo. Ela sente aquilo com uma profundidade. Se ela ficar num ambiente, as pessoas começam a contar muita coisa ruim, depois ela chega em casa carregada. Parece que ela absorve aquilo, né? Eu é como se batesse e voltasse, né? O negócio bate e volta, não fica não. Por quê? Porque eu estou o tempo todo ligado. Mas as pessoas são diferentes. Existe particularidade. Então, irmão, a gente precisa vencer essas batalhas em secreto. E outra, Deus, ele quer a gente, ele está disposto a usar a gente, com as qualidades que a gente tem. O que Davi sabia fazer? Muito bem, ele sabia usar uma funda. Davi não tinha habilidade com espada, né? Não adianta eu chegar aqui para vocês, eu vou trazer uma palavra e eu querer, vou baixar o pastor Sérgio aqui agora. Eu vou pregar, as pessoas gostam do pastor Sérgio, então tem que ser igual o pastor Sérgio.
Ah, não, as pessoas gostam do pastor Flávio, então não, eu tenho que ser igual ao pastor Flávio. Ah, não, as pessoas gostam do pastor Rafael. Ah, não, então peraí, deixa eu ver lá como é que o pastor Rafael faz para eu fazer igual. Não é imitar nesse sentido, porque cada um de nós, irmão, precisa deixar Deus usar a gente com aquilo que a gente tem, com as nossas qualidades, com as nossas características. A gente não precisa tentar pegar a armadura do outro, tentar pegar as qualificações do outro. Porque Deus usa cada um de nós com as nossas particularidades. Se eu for tentar ser igual o pastor Sérgio, eu vou me frustrar. Eu já tinha parado quando eu comecei a gravar vídeo, rapaz, eu gravava 10 vídeos para ficar um bom, de 3 minutos. Às vezes eu vejo o pastor Sérgio nos vídeos antigos, ele pega, ele grava lá, 40 segundos ele já deu a mensagem que ele precisava dar, uma sabedoria, um negócio. Eu falei, rapaz, se eu ficar querendo ser igual a ele, mas eu sei que Deus, ele usa cada um de nós com as qualidades que cada um de nós possui. Então a gente precisa ter um coração diante de Deus, um coração que a gente não tem vergonha daquilo que nós somos. Cláudia, não tenha vergonha daquilo que você é em Deus, das qualidades que você tem. Deus quer usar é dessa maneira aí mesmo. Paulinho também da mesma forma, Paulinho. Ô Paulinho, não adianta você querer, massagear muito e querer ser bonzinho, não, porque Deus vai usar da maneira, dessa maneira aí com a mão grossa mesmo. Deus, em nenhum momento na Bíblia eu vi Jesus falar assim: João Batista, você está falando demais, João Batista, vamos cortar tua cabeça, hein? Não, João Batista fala assim: raça de víbora, quem está induzindo vocês? Produza fruto de arrependimento. João Batista, ele pregava, ele batia duro. Irmão, cada um de nós vai ter uma personalidade que Deus vai usar essa personalidade para a glória dele. O importante é se colocar na posição. Se colocar na posição. O João, Tiago e João, eles entraram numa aldeia de samaritano. Os samaritanos não quiseram receber ele. Eles foram correndo para Jesus e falaram assim: Senhor, a gente podia fazer uma oração aqui, maneira, hein, Senhor? A gente podia orar para cair fogo do céu, para cair fogo do céu e consumir, Senhor, Senhor, você lembra lá de quando aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? A gente podia fazer igualzinho, né, Senhor? Eles são chamados de filhos do trovão. E depois que João ele passa pelo processo de conversão, nas cartas dele, você vê ele falando assim: filhinhos, amados, não pequeis, filhinhos. Ele tem um tratamento assim tão carinhoso, mas aquele João, barra pesada lá, Pedro, irmão, pensa em Pedro. Pedro que era um cara explosivo, era um cara impulsivo. Desde o dia que Pedro começou a andar com Jesus, ele já tinha uma espada. Jesus em nenhum momento falou: Pedro, arranca essa espada daí. Pedro ficou com aquela espada, irmão. Jesus passou os 3 anos do ministério. Eu penso que aquela espada até pesou um bocadinho lá na hora de que ele caiu na água, né? Ele foi andando pela água lá. Acho que aquela espada até pesou um bocado, que fez ele afundar. Mas em momento nenhum Jesus falou assim: Pedro, agora você está andando comigo, você tem que botar essa espada de lado aí, Pedro. Até o dia em que Jesus estava sendo preso pelos soldados lá da guarda do templo, e Pedro vai e saca da espada e arranca a orelha do soldado mau. Lembra disso? Lembra dessa cena? E ali, engraçado que Jesus não falou assim com Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Jesus foi lá e pegou e curou a orelha do mal. Pedro continuou com a espada dele. Ou seja, Pedro continuou com a arma que ele tinha. Pedro continuou com aquelas características ali. Eu creio que Jesus deve ter pensado assim: Pedro, essas características aí mesmo que eu preciso. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, mas eu preciso desse cara aí, desse cara guerreiro. Mas eu preciso que esse cara aí, depois que eu não estiver mais aqui, eu vou precisar dele. Que ele esteja a ponto de morrer pela minha causa. E depois, meu irmão, Pedro, depois que o Espírito Santo desceu, Pedro ele foi até o fim, ele foi martirizado pela causa do Mestre. E por último, para encerrar, o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ele foi. Ferir-te-ei aos cadáveres do arraial. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O versículo 45, que a gente não leu antes, o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti
em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é a quem você tem afrontado. Irmão, é em nome de Jesus é que a gente vence as nossas batalhas. É em nome de Deus é que a gente vence as nossas batalhas. Porque se nós somos dele, pode preparar uma coisa. Aqui que está a chave, né? A chave é isso aí. A chave é em nome de Jesus. Se eu estou aqui em nome do Mentusael, essa causa está perdida agora. Se eu estou aqui em nome dele, se eu me dedico na palavra, é para falar dele, é para ensinar os preceitos dele, eu não estou guerreando a minha causa. Eu estou guerreando a causa dele. É em nome de Jesus. Se eu quero propagar através das redes sociais, se eu quero fazer a obra, não é no meu nome, é no nome dele. Não é para a minha glória, é para a glória dele. E ele está vendo o nosso coração. Ele está vendo o nosso coração. Então Davi aqui, ó, 7ª característica. Ele não lutava em nome dele. Ele lutava em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você estiver no meio da batalha, você tiver essa convicção de você achar que a batalha está sendo contra você, e você lembrar de que um dia você entregou a sua vida para Cristo, um dia eu entreguei minha vida para Cristo, um dia eu entreguei minha vida ao Senhor, então toda batalha, meu irmão, que ela vem sobre mim, essa batalha não é minha, essa batalha é dele. Então eu falo, ó, Senhor, é contra o teu servo que estão afrontando, mas não estão afrontando não, ó. Senhor, querem te atingir, só que como o diabo não pode atingir a ele vem, lança seta contra nós. Que é servo dele. Servo. Por isso que ele diz assim, lançando sobre eles toda a vossa ansiedade. Você anda ansioso? Você anda com medo? A batalha, às vezes, não é fora de você, mas a batalha, às vezes, acontece na tua mente. A batalha, às vezes, acontece nas tuas emoções. Ansiedade que você não consegue controlar. Lança sobre ele. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Que a gente possa receber esse alívio dele, que a gente possa transferir as nossas batalhas para ele e que a gente fique leve. Que a gente fique leve. Que a gente possa transferir todo o nosso medo para ele. E que a gente possa ter a convicção de que as batalhas que a gente vence em nome dele é para glorificar o nome dele. E Davi disse, e todo Israel saberá, e todo este povo saberá, que é o exército do Deus vivo que você, ô Golias, tem afrontado. E a Bíblia diz que quando Davi ele lança aquela pedra, que derruba o gigante, ele vai correndo lá, ele corta a cabeça do gigante, levanta o troféu, ele começa a animar. O exército que antes estava lá tremendo de medo, eles começam a encorajar e começam a perseguir os filisteus. Irmão, a nossa vitória, além de servir para glorificar a Deus, serve de estímulo para os irmãos que estão ao nosso redor. É um estímulo. Não é verdade? Que a gente possa ter essa convicção de que não importa a batalha que a gente esteja enfrentando. Vocês lembram da característica? Se você for obediente a Deus, obediente ao seu líder, se você não for preguiçoso, né? Trabalhar mesmo para a obra, Deus, levantar cedo. Se você tiver discernimento espiritual, se você saber que você vai ter uma recompensa, que a recompensa muitas vezes não vai vir aqui, mas você tem uma recompensa. Se desvia daquele que não tem a mesma fé que você. Não dê ouvido para incrédulo. Não dê ouvido para quem não chegou a lugar nenhum. Não dê ouvido para quem não é engajado na obra, para quem não quer fazer a obra. Não dê ouvido para essas pessoas. Vença as batalhas em secreto. Tenha consciência de que mesmo quando ninguém estiver olhando, existe uma plateia no céu que está te observando e que está torcendo por você. E 7º, vença as batalhas em nome do Senhor. Entregue toda a batalha para Ele. Que assim a gente vai conseguir vencer. Davi, vai fazer mais um louvorzinho, Davi? Esse louvor aqui parece assim, uma bênção também, que fala que a gente tem que abrir a nossa vida, né, para receber as bênçãos de Deus, essa unção de Deus, né, que nada mais nos resistirá. Como Davi, ó, nem o gigante conseguiu resistir, caiu por terra. Né? Então, esse louvor é mais ou menos assim.
nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Canta aí, irmão. Maior que está em nós. Que está no mundo, maior é o que está em nós. Davi sabia disso. O que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais uma vez. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eita glória! Cristiano, será que o pai de Davi, sabe, vendo aquela situação, será que ele